Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 68. Neste vídeo falaremos de mais 4 meditações ou entradas ou capítulos do livro 6º da obra de Marco Aurélio Antonino, a saber, livro 6º, entradas 31 a 34. Como sempre, a tradução que será usada é aquela que está em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e você pode acompanhar a leitura que será feita por meio da descrição deste vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer nestas 4 breves notas pessoais. 31. Liberta-te dessa embriaguez, torna a ti. Agora acordado, entende bem que eram sonhos, apenas o que te perturbava. Abre os olhos e encara o que vês como encaravas os sonhos que te perturbavam. Mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio tenta condicionar-se a si mesmo no sentido de ter os pensamentos corretos, os pensamentos mais úteis assim que acorda. Nós já vimos isso em 2 célebres entradas, em 2 celebérrimos capítulos, né? Celebérrimo era uma palavra que agradava muito a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2 capítulos muito famosos, a saber, livro 2º, capítulo 1º e livro 5º, capítulo 1º. Lá no livro 2º, Marco Aurélio fala daqueles tipos molestos, daquelas pessoas potencialmente irritantes que ele encontraria todos os dias e se lembra do cosmopolitismo estoico, da necessidade de agir bem com essas pessoas. E no livro 5º, ele fala da necessidade de trabalhar, de ocupar-se, de ser útil à comunidade como um todo, porque todos os seres na natureza têm isso. Aqui, o que nós vamos ver é Marco Aurélio também em uma meditação que deve condicionar os pensamentos ao despertar, mas aqui o que interessa é justamente fazê-lo olhar para a própria realidade como se ela fosse uma espécie de sonho. Liberta-te dessa embriaguez, da embriaguez do sonho, do sonho e do sono, de todas aquelas sensações, né, daquelas percepções próprias de quando estamos dormindo. Torna a ti, recobra a consciência. Agora acordado, agora que você acordou, entende bem que eram sonhos apenas o que te perturbava. Apenas sonhos. Sonhos ruins, ou sonhos sedutores, ou sonhos que, enfim, colocavam problemas para ele, mas de todo modo, apenas sonhos. É possível que ele tome distância, né, disto agora que está acordado. E o que interessa aqui, o que torna esta meditação curiosa, é que ele vai justamente dizer, da mesma maneira ou de maneira análoga àquela que você via os sonhos, você deve olhar para a realidade ou para certos aspectos da realidade, né, para os exteriores, porque esses exteriores muitas vezes vêm encapsulados, digamos assim, em promessas ilusórias, né? Abre os olhos e encara o que vês, a realidade, sobretudo essa realidade que é composta de ilusões, das paixões e dos interesses, né? Como encaravas os sonhos que te perturbavam. É possível o mesmo distanciamento que temos já em vigília relativamente aos sonhos que nos perturbavam, também tê-lo, né? É possível ter também esse mesmo distanciamento com relação a essas ilusões das paixões e dos interesses. Uma meditação curiosa aqui de Marco Aurélio. 32. Aqui existe um problema, muito provavelmente, de edição ou de tradução, motivo pelo qual eu suplementei a entrada. 32. Componho-me de um corpo mesquinho e de uma alma. Tudo é indiferente para o corpo, visto que é incapaz de discernir seja o que for. Quanto ao pensamento, o que não se acha incluído no raio da sua ação é indiferente, mas não o é aquilo que está em seu poder executar. E só a ação presente o ocupa, porque as ações futuras ou passadas são-lhe igualmente indiferentes. Muito provavelmente aqui,
ou houve um erro de tradução por parte de Dona Virgínia de Castro Almeida, seja o texto original o que seja, né? Se for do grego, ela pegou uma edição errada, se for do francês, a edição que ela pegou também continha erro, ou então aconteceu uma coisa, que inclusive tem nome, vejam só, chamada homoioteleuton. O homoioteleuton é um tipo de erro, um tipo de engano que acontece, de equívoco que acontece quando, por haver duas palavras semelhantes numa sílaba, numa linha de cima e numa linha de baixo, o copista ou o tipógrafo acaba suprimindo um pedaço de uma dessas linhas, pensando que está escrevendo o texto por inteiro. Então aqui, como fala-se do indiferente, né, nos dois pontos, é possível que tenha havido um erro tipográfico, que o tipógrafo tenha pulado uma linha ou parte de uma linha e criado um enunciado sem sentido. Componho-me de um corpo mesquinho, de um corpúsculo, né, e de uma alma, a interioridade. Tudo é indiferente para o corpo, visto que é incapaz de discernir seja o que for. É necessário entender o que os estoicos queriam dizer com indiferente. Indiferente do ponto de vista da valoração moral, isto é, o fato de ter-se um corpo saudável ou não saudável, de ter todos os membros ou não ter todos os membros, nada diz a respeito da qualidade moral do indivíduo. Portanto, a dor e o prazer caem nas categorias dos indiferentes para o estoicismo. E visto que o corpo por si mesmo apenas capta sensações, não discerne nada, não decide o que fazer a respeito de nada, é possível para um estoico dizer tudo é indiferente para o corpo na sua maneira de compreender. Visto que é incapaz de discernir seja o que for. O corpo não tem entendimento, ele tem apenas captação, abertura a estímulos. Agora ele vai usar a palavra dianoia, né, com o sentido de alma, com o sentido de mente, com o sentido de interioridade. Quanto ao pensamento, o que não se acha incluído no raio da sua ação é indiferente. A mesma coisa que nós temos lá em Epicteto, Manual, capítulo 1. Existem as coisas que são encargos nossos e as que não são encargos nossos. Aquelas que nós controlamos e as que não controlamos. As coisas que estão sob nosso poder e que não estão sob nosso poder. O que está sob nosso poder diz respeito justamente a essa vida do pensamento e das intenções. O que não está sob nosso poder são os exteriores. Portanto, os resultados das nossas próprias ações, inclusive, né? Quanto ao pensamento, o que não se acha incluído no raio de sua ação é indiferente, ou deve se considerar como tal. Mas não é indiferente aquilo que, todo esse pedaço é uma interpolação e uma extrapolação minha, está em seu poder executar. Então, o que não é indiferente para o pensamento, para a dianoia, para o nous, para, enfim, a psique, para a interioridade, é justamente aquilo que está no poder desta interioridade executar. Então, quando se considera a realidade, quando se consideram as circunstâncias da realidade em que o indivíduo está, ele não tem controle sobre essas circunstâncias. Ele consegue controlar a maneira como reage a essas circunstâncias. Pensando-se aqui no corpo, né? Nós temos corpos que funcionam bem, perfeitos e tal, podemos perder um membro, podemos perder um braço, podemos perder uma perna. Isso é algo que ninguém controla. Pode acontecer a qualquer um, pode suceder a qualquer pessoa. O que está sob seu controle não é a posse ou não de uma perna, e sim como você reage perdendo ou não perdendo uma perna. Então, se você vier a perder uma perna, vier a sofrer uma mutilação, espero que não nos aconteça, mas é possível, o que você escolhe não é, evidentemente, ter aquela perna. O que você escolhe é como você reage a essa perda. Se de maneira inteligente, com uma aceitação, enfim, elevada, com uma aceitação nobre, compreendendo que é algo que está, digamos assim, no jogo da vida, ou se você vai ficar se lamentando por aquilo a vida toda, vai ficar chorando sobre o leite derramado. Isso você controla. Essa reação
é algo que lhe diz respeito, que lhe compete, né? E só a ação presente o ocupa. E para ser ainda mais exato, o que é que nos ocupa? A ação presente, o momento presente, aquele lapso de tempo que ocupamos agora. Por quê? Passado e futuro não são exatamente campos em que o nosso controle do pensamento e das intenções adentra. Porque as ações futuras ou passadas são-lhe igualmente indiferentes do ponto de vista estoico. Isso nem quer dizer que não devamos ter uma identidade e uma compreensão do nosso passado, e que nem devamos deixar de fazer projetos para o futuro. Essas coisas são necessárias, claro, são boas, podem ser feitas, contanto que respeitem a chamada areté, a chamada excelência. 33. O trabalho dos pés e das mãos não é contrário à natureza, enquanto fazem o que lhes compete. Assim, o trabalho do homem, na sua qualidade de homem, não é contrário à natureza, enquanto faz o que lhe compete. E não sendo contrário à natureza, não pode ser um mal. Aqui o termo para trabalho não é ergon, né? E sim ponos. E ponos, se eu li direito aqui, quer dizer trabalho exaustivo, faina, né? Mesmo dor, estresse. Então não é um trabalho, digamos assim, como uma ocupação, como uma função a cumprir, um encargo, uma incumbência. É um trabalho exaustivo, é uma faina, é uma fadiga. A fadiga dos pés e das mãos, a dor dos pés e das mãos não é contrária à natureza. Por quê? Porque, evidentemente, se nós usamos muito as mãos e os pés, esses membros acabam ficando fatigados, acabam ficando cansados. Isso não está contra a natureza. E, enquanto fazem o que lhes compete. Então, o tempo todo nós usamos as mãos e os pés da maneira correta. As mãos para pegar as coisas, os pés como apoio, né? Podemos, evidentemente, correr, dançar, lutar, escrever, quaisquer ações. E nós entendemos perfeitamente isto, que se por um acaso essas extremidades do nosso corpo ficarem cansadas, é algo que está dentro da normalidade natural. Por quê? Mãos e pés foram feitos para um cumprimento de um certo número de funções. Assim o trabalho do homem, assim aquilo que o homem faz, né? Na sua qualidade de homem, não é contrário à natureza enquanto faz o que lhe compete. E não sendo contrário à natureza, não pode ser um mal. Então, quando o homem age da maneira correta, como deve agir, ele não faz um mal, ele não perpetra nenhum tipo de mal, né? E o que é o homem agir como deve agir? Como ser racional, como ser sociável, praticando as virtudes, né? Fazendo aquilo que deve ser feito segundo a visão estoica, né? Segundo a visão que os estoicos tinham. Nós temos de ser sociáveis e racionais, nós temos de estar à altura daquilo que a natureza inscreveu em nossas próprias interioridades, né? É Beponos mesmo, estou vendo aqui em Seabra. Muito bem. E por fim, né? Muito bem. E por fim, que estranhos prazeres não gozaram bandidos, debochados, parricidas, tiranos. Aqui, evidentemente, Marco Aurélio está se colocando longe, né, daquela visão segundo a qual o prazer é o centro da existência, a finalidade de toda a vida humana, porque, evidentemente, indivíduos muito abjetos, muito acelerados, guiam-se justamente por esses prazeres. Então, que estranhos prazeres, que grandes prazeres não experimentaram, né, os bandidos, os salteadores, aqueles que são bandoleiros, né, que atacam nas estradas, os libertinos ou debochados, né, la débauche, né, em francês é a licenciosidade, a dissolução. Da ideia de debochado, evidentemente que a palavra deboche ganhou outra conotação ao longo das últimas décadas. Os parricidas, os que matam os próprios pais, e os tiranos, né? Vai havendo uma gradação aqui, e até o pior tipo de ser humano, que era
o tirano, aquele que quer dispor da vida dos outros, aquele que não respeita a lei, não respeita a sua condição de ser sociável e não respeita a dignidade alheia. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 3 entradas. Espero que tenha sido útil o que eu comentei aqui e continuamos com o nosso PL MMA a partir do próximo vídeo. Um abraço, tchau, até!